Os últimos anos foram marcados por muitos avanços na construção civil, com a evolução da tecnologia e arquitetura. A Porte Engenharia acompanha todas essas transformações em uma trajetória marcada pela construção de imóveis de alto padrão. Em 2024, completamos 36 anos construindo nas melhores localizações de Belém. Porte Engenharia, 36 anos desenvolvendo novos conceitos. Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Roma Business e hoje com quem eu converso é com o empresário Michel Fará, da Fará Service. Ele trabalha com sustentabilidade, com a manutenção e valorização dos espaços públicos e nada melhor do que bater esse papo com ele num ano tão importante em que vamos vivenciar, se Deus quiser, aí a COP30 aqui em Belém do Pará. E com ele eu bato um papo. Muito obrigado pela tua presença para tirar umas dúvidas sobre essas questões aí que envolvem, né, Michel, a questão da sustentabilidade, a questão da manutenção dos espaços públicos, da preservação. Muito obrigado, Roma. Obrigado pelo convite. Vocês aqui da Roma Business, ouvintes aí do podcast, muito obrigado aí pela oportunidade. É sempre gostoso estar discutindo esses assuntos. Que bom. E ele veio de São Paulo, está aqui com a gente para contar um pouquinho dessa história. A Fará Service já tem alguns pontos aí espalhados não só no Brasil, como em outros países. Isso. Eu fundei a Fará em 1986. Né? Então, olha lá, já tem uma estrada. Vai fazer 39 anos. Né? Justamente entendendo, né, o privilégio de ter nascido com um pouco de poder aquisitivo numa cidade, né, sendo homem, né, há 40 anos atrás era um pouco mais diferente, e eu quis distribuir um pouco o que a gente via quando viajava, né? Então eu resolvi arrumar o caminho da minha casa para o trabalho, para as pessoas. Então eu gostei tanto desse processo que eu saí da onde eu estava, trabalhava junto com a minha família, com meu pai. Ele tinha um banco e uma confecção. Eu abandonei tudo e fundei a Fará Service, justamente para trazer um pouco de alegria, né, e felicidade no caminho das pessoas. Saiu do âmbito familiar. Do âmbito familiar. E aí criei a Fará Service, arrumando algumas avenidas. E aí quando você arrumava as avenidas, eu começava a reparar o poder da planta, o poder da flor, que aí ela ia sempre despontando um sorriso na cara das pessoas, né? E depois a transformação que ela ia acontecendo subsequente. Muda completamente o ambiente. Aí o cara pintava a fachada, arrumava o jardim, começava a valorizar o entorno, então aí começava a vir comércio ou algum empreendimento. E eu falei, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Eu quero trazer soluções urbanas para as pessoas. Saíste do teu próprio quintal para fazer o bem comum para o público, para toda a população, digamos assim. E na realidade eu entendi que a cidade é o nosso quintal, né? Só que é um quintal... digamos no quintal privado para um quintal que todos têm acesso. É isso. Então é um quintal colaborativo, onde todos participam, todo mundo tem seu papel, né? Então... eu sempre digo, cada um fazendo um pouquinho, a gente vai ver a diferença. Mas é só assim que consegue construir. Porque às vezes é fácil, de certo modo, você só olhar para as questões políticas e não também olhar para o nosso próprio umbigo. Você também está fazendo a sua parte na melhoria daquela cidade, daquele local onde você vive? É verdade, né? E as pessoas costumam achar que porque pagam imposto, pagam IPTU, ele já fez o papel dele, né? E não é verdade. A conscientização, ela é primordial. Primordial. Eu lembro que na minha geração você tinha educação moral e cívica na escola. Depois você foi perdendo ao longo desse caminho, né? E era justamente como é que você vai cuidar do seu entorno, das pessoas que não são seus familiares. Então hoje o maior prazer que eu tenho é ver pessoas nas áreas que a gente impacta que nem sabe que tem uma Fará por trás, que nem sabe quem sou eu, e você acaba impactando ele de uma maneira positiva. Hoje vocês estão onde? Hoje a gente está em São Paulo, Rio, Brasília um pouco, Porto Alegre, Miami e Portugal. E se tudo der certo, também aqui em Belém. Vamos estar começando. Agora, Belém te atraiu com a COP? Belém já me atraiu antes,
primeiro, para mim, a melhor culinária do país. A Né? gastronomia... Disparada, a gastronomia aqui é a melhor gastronomia. Eu sou suspeito, não, mas não ser. Mas né? é bom mesmo. É bom. Então, em 2016, a gente trouxe para cá o Cow Parade, o evento daquelas vaquinhas coloridas, né? Foi um evento muito gostoso. Foi quando eu me deparei com essa cidade gostosa, né? E desde então eu fiz algumas incursões para tentar vir para cá. Mas o modelo ainda é muito incipiente, é muito novo. O mercado ainda ele confunde muito o que a gente faz, essas ações, com marketing. Aí você vai para o marketing, você acaba perdendo para essas outras soluções que existem. Mas agora, com o advento da COP, a gente viu aqui que pode ser uma grande chance para nós, né, para trazer esse movimento aqui para Belém, já que a pauta é essa: cuidar do clima, cuidar do verde, cuidar das áreas públicas e cuidar do social, porque a gente não pode esquecer que a gente fala do ESG, né? Sim, tudo E tá o S interligado. é o social, é o mais importante, né? Não, obviamente, não esquecendo do ambiental, que hoje já deixou de ser uma questão de preocupação para ser uma questão emergencial. A gente já passou a fase de ajudar e de se inteirar sobre esse assunto e colaborar, né? Então, eu acredito que hoje Belém vai trazer com a COP grandes soluções de cidade para vocês aqui em Belém, né? Então, por mais que a gente acaba, quem faz evento acaba às vezes criticando, mas faltou isso, falta aquilo, não falta nada. Não falta nada. Ah, mas as pessoas não falam inglês. Não tem problema, eles vão aprender, vão se virar. O brasileiro é um povo muito gostoso, né? Ele recebe todo mundo bem, a gente faz mímica, a gente pula, a gente dança. A gente né? se vira. A gente se vira e pode até despertar, inspirar outras pessoas, né? Sim. Culinária vai ter de sobra. Ah, putz, não vai ter hotel, não vai ter hotel, mas vai ter Airbnb, vai ter uma série de coisas. Não vejo numa cidade como Nosso essa próprio grupo tá problema. trazendo também mais hotéis aí. A cidade tá super pulsante. Tá linda, tá linda. Espero que a visão para o cuidar da cidade e do verde, do clima, não seja só até a COP e a gente consiga trazer soluções para pós-COP. A ideia da FARA é vir para cá e se instalar aqui. Aproveitar essa oportunidade para poder, de certa forma, que essas melhorias sejam benéficas e aconteçam. É isso. E perdure. E né? perdure. E perdure. Agora, assim, são cidades bem distintas, né, Michel? Digamos assim, tu estás em São Paulo, no Rio, agora vens para Belém, mas ao mesmo tempo tu estás também em Portugal, até países distintos, Miami, nos Estados Unidos. Qual é a diferença dessas atuações? Digamos que é o mesmo valor, a tua mesma missão que te move em todas elas, mas como se deve essas escolhas de entrada? Foram, assim... São oportunidades que surgiram de negócio? Oportunidades, não é que foi assim alguma coisa pensada. Lá atrás a gente tentou, a gente ficou quase no Brasil todo, e depois a gente foi reduzindo, porque realmente o custo da operação ela é muito custosa. Você cuidar de um ambiente vivo, né? Quando eu falo vivo, não é só as plantas, são as pessoas, né? Sim. O movimento, né? Então eu ia até entrar nesse assunto também, perguntando sobre a tua equipe. Como é que tu trabalhas em relação a isso? Porque é uma curiosidade, de fato. A equipe é própria, né? Então a gente costuma gerar emprego no local onde a gente atua, né? Então a gente acaba não importando ninguém de nenhuma área, né? O máximo que às vezes a gente faz é pegar alguém que tem o conhecimento, levar para aquela região para ele fazer um treinamento e capacitação das pessoas que vão estar lá. Mas para nós é fundamental abrir empresa no local para pagar o imposto no local. Sim. E contratar pessoas locais. Por ser um negócio que você atua todos os dias, então hoje a FARA ela começa a trabalhar 3 horas da manhã e vai até meia-noite todos os dias. Porque é uma manutenção constante desse paisagismo. Constante. De certa forma. E o uso e o movimento das cidades, por exemplo, São Paulo. Não dá mais para a gente sair para pegar lixo, né, resíduos nas praças e nos ambientes que a gente cuida 7 horas da manhã. É impossível. Então a gente o trânsito já está caótico. Não adianta a gente regar as plantas primeiro de manhã, porque você causa muito trânsito, e você regar durante o dia, que poderia ter lugares, que São Paulo não tem mais essa tranquilidade, né? Mas, por exemplo, aqui em qualquer outro lugar, você acaba atrapalhando o trânsito. Então a gente rega
na parte da noite, então das 10 da noite à meia-noite. E aí a parte da manutenção civil e jardinagem a gente começa das 7 e vai até as 4, 2, 4 horas da tarde. Mas onde o nosso maior público atua é no final de semana e feriados, né, e datas festivas. Então é muito complexo quando a gente terceiriza esse serviço, né? A gente precisa contratar pessoas que realmente estejam engajadas com isso, né? E é isso que eu acho que a Fará conseguiu. Em 40 anos eu acho que eu nunca li um currículo na minha vida. Eu brinco que se amanhã eu perdesse meu emprego, eu não sei fazer um currículo para pedir um. Né? Então a gente acaba vendo num país como o nosso. Agora sim, falando até em questão de currículo, já deve ter visto, como tu estás falando, tu nunca pegaste um só currículo, mas em contrapartida são muitos locais com culturas diferentes. Como tu consegues adaptar essa situação do teu negócio que envolve essas questões ambientais e que um tanto são discutidas em realidades diferentes? Por exemplo, Brasil, Estados Unidos e Portugal. Inclusive são vegetações diferentes, não só culturas. Mas o que eu falo é o seguinte, Rômulo, o que me fascina é essa diversidade que a gente tem. E o brasileiro já nasce sabendo a diversidade e respeitar. Então, o que eu falo que é a base do nosso negócio, e qualquer negócio de sustentabilidade, é você escutar. Então, né, a gente foi criado com 2 ouvidos e uma boca. E pegando as pessoas locais também já ajuda demais. Já conhece aquele solo. Então, a gente não vem para falar, a gente vem para escutar. A gente pode pegar as experiências que a gente tem, que às vezes não é válida para um lugar, mas ela dá um sexto sentido para o caminho que a gente tem que seguir. E os profissionais locais vão colaborar, de certa forma. Mas o básico é o seguinte, qual é a necessidade que o governo tem, qual a necessidade que o público tem? E aí a gente vai se adaptar nesse projeto. Então, a gente não tem dificuldade nem com cultura, nem com religião, nem com posição geográfica, porque a gente vai lá para se adaptar àquele lugar. Então, é escuta. Escuta é a base do nosso negócio. Mas assim, quais são os teus maiores desafios, entrando nesse assunto, em relação a essa preservação dos espaços públicos e valorização desse ambiente? Porque desafio com certeza deve existir quando tu te depara em certas situações. Desafios são desafios desafiadores, né, de trazer alegria, né? Mas assim, de lado negativo, não. De cuidar desse espaço. Porque é onde a gente se especializou, é justamente onde as pessoas veem dificuldade. Então, a nossa empresa tem uma facilidade muito grande de lidar com pessoas. Né? Eu acho que o grande problema que a gente tem hoje é as legislações, que às vezes ela que também mudam de lugar para lugar. De lugar para lugar e às vezes nem existe. Exato. Porque esse modelo que a gente faz, apesar de a gente estar fazendo há 38 anos, 40 anos, ela tem lugares que não foi nem pensado ainda nisso. Né? Então, você formatar essas regras e leis e decretos, eu acho que hoje é o grande entrave, porque assim, a gente é muito bem aceito em qualquer lugar. A gente já teve empresa no Chile, na Argentina, é muito fácil, né? Porque o modelo de negócio que a Fará faz, a gente não cobra nenhum dinheiro dos governos, nenhum dinheiro das pessoas que usam o nosso espaço, e a gente traz a iniciativa privada para ela nos ajudar a entregar essas benfeitorias. Então, a dificuldade de entrar é zero. A dificuldade de legislação ainda é um desafio. E falando nessas benfeitorias, tu consegues antecipar algo que tu pensas aqui para nossa capital, para Belém, se de fato vieres a entrar no mercado, vier produzir algo sobre o teu negócio? Olha, eu não, obviamente, como você já perguntou, em 2016... Uma curiosidade de quem nos assiste, de querer saber quais são as benfeitorias que ele pensa em trazer para Belém, se de fato ele vier a concretizar por aqui. Então, eu já vim em 2016, eu falei que a gente tentou várias vezes, eu vim várias vezes para cá para a gente olhar, então eu estou aqui há 4 dias, né? Então obviamente não daria para olhar tudo em 4 dias, mas como eu já venho desde 2016 prestando atenção nesse território, a gente selecionou aí para começar 4 avenidas
em áreas mais carentes e em áreas mais desenvolvidas, né? E 2 praças, para a gente estar começando com a nossa gestão. Estamos trazendo para cá também os patinetes, que eu sou um dos sócios dessas novas empresas. Eu já fui cofundador das empresas lá atrás, aquela Yellow, a Green, a Grow, né? E hoje a gente traz junto com a JET, a gente vem trazer essa micromobilidade que a gente acredita que vai ser muito importante. Tu acha que os patinetes dariam certo para cá, para a região? Vocês fizeram algum estudo? Principalmente para a COP da micromobilidade. Né? Então você está num lugar para ir para outro, muito fácil. Facilita. Né? Me falaram que o trânsito aqui é um desafio, né? Mas talvez a micromobilidade... E a segurança em relação a essas micromobilidades? Esse é o grande desafio que a gente tem no nosso país. Né? Então, apesar da legislação nacional não exigir que use capacete, a gente está vendo se a gente cria alguma regra e convence o nacional de ser um item obrigatório andar de bicicleta e de patinete com capacete. E a preservação? A preservação do quê? Do verde? Não, a preservação dos teus patinetes, no caso. Dos cuidados. Existe alguma forma, porque a gente sabe que tem determinados lugares que já são acostumados a usar esse tipo de serviço. Belém, no caso, nunca teve. Então, há algum projeto, algum trabalho para conscientizar a população do uso e da preservação desse tipo de mobilidade para o bem comum? Sim, a gente está entrando com a JET Escola de Mobilidade. Então, a gente faz uma capacitação, várias capacitações durante a implementação do sistema. Porque é algo novo aqui na capital. De fato, não existe até então. De como usa, porque assim é muito divertido. E a gente quer tirar essa coisa de só diversão e ser alguma coisa para ajudar as pessoas na micromobilidade. Então você pegou porque você ônibus... deixa os patinetes meio que assim... Desculpa a expressão, mas como se fossem jogados, entre aspas, assim, em cantos de esquinas. Isso era não funciona antigamente, porque o modelo que veio em 2018, 2019, que era um modelo que eu não acreditava... Ele vai contar um pouquinho de como funciona até então, para a gente conseguir ter uma noção melhor do próprio negócio dele em relação a isso. Em 2018 e 2019, que era o que eu discutia com os meus antigos sócios, era esse modelo dockless, que você pode parar em qualquer lugar. Sim. E aí era um transtorno. Eu estava pensando até então porque dockless é uma coisa que não funciona. Porque a pessoa largar em qualquer lugar atrapalha a manutenção da cidade, atrapalha a fluidez da cidade, atrapalhava tudo. Então a gente criou agora, com as novas tecnologias também que foram surgindo, o patinete é muito melhor. De 2019 para cá, evoluiu muito o equipamento. Vocês fariam pontos? Não, o equipamento. Não, vocês fariam pontos para deixar... Isso, são pontos virtuais. Não tem aquele trambolho que para você parar ele e estacionar, né, para ter uma fluidez. Então você não consegue parar o patinete fora daquela zona que a gente determina. Então se você pegar o patinete e quiser parar em outro lugar, ele não vai desligar. Então você vai ser penalizado, que você vai ficar pagando. Então ele vai avisar que não está desligando e que não vai desligar, a não ser que você leve ele para o lugar certo. Tudo de forma virtual. Tudo de forma virtual. E aí a gente tem a capacidade de, por exemplo, dar penalidades para quem descumprir. Então, hoje a tecnologia está tão avançada que a gente consegue pegar um patinete na contramão. Se for mão única, né, se ela for mão dupla, a gente não consegue saber, porque a gente não consegue ver exatamente. Ele tem uma distância de 10 metros de diferença que ele dá. Então, se ele estiver na contramão, a gente não consegue perceber. Mas se é uma rua de mão única e ele estiver na contramão, a gente consegue ver e a gente consegue ir diminuindo a velocidade do patinete até parar e alertando ele que ele está fazendo uma coisa errada. O próprio patinete consegue dar esses avisos. É porque assim, parece ser simples, mas são muitos detalhes que são envolvidos aí no meio que precisam ser alinhados para que a coisa funcione direito. E o patinete, ele tem um risco muito grande, porque quando você está com as duas mãos aqui e você tira ela para coçar o ouvido, para tirar uma sujeira do olho, você acaba... a mão que você tira, a outra que fica, ela acaba dando uma bambeada, né? Então é um risco... Não é uma brincadeira quando você está falando em micromobilidade. Exatamente, né? É uma micromobilidade, se é assim que nós possamos chamar,
precisa de atenção, segurança, responsabilidade. Isso, E acima né? de Não tudo, andar em dois, porque ele é quase um jet ski, né? Todo mundo quer Agora, como é que tu andar. vai ter o controle se estiver andando em dois, né? Tem que Então, depender esse a gente não consegue. Não existe né? multa. Não existe multa. Então, por exemplo, em Moscou, que essa empresa é de Moscou, ele junto com o CT, com a Guarda Metropolitana, com a Polícia Militar, nas câmeras a gente fica olhando. E aí todos agora ela vem com uma mini plaquinha atrás que a gente consegue detectar. Obviamente, isso a gente ainda não está fazendo, mas a gente consegue chegar, como já é feito na Rússia, de detectar e junto com a polícia local a gente detecta aquele cara, não existe multa, mas a gente proíbe ele de alugar depois o patinete. Entendi. Essas são as evoluções que a gente... Hoje ainda a gente não implantou esse sistema, mas já está pronto amanhã, dependendo de como o público estiver usando, porque a nossa primeira prioridade não é alugar os patinetes, é a segurança das pessoas. Porque a gente entende que é um modal. Se a gente trouxer segurança para as pessoas, esse modal não vai ser passageiro como foi da primeira vez. É justamente o que eu estava pensando. Eu espero realmente que dê certo, porque, de fato, a mobilidade pública vai melhorar consideravelmente, até porque desafoga o trânsito. Mas, em contrapartida, existe essa situação. A responsabilidade e a segurança ela tem que estar em primeiro lugar. Então, de fato, a conscientização das pessoas em aprender, digamos assim, como utilizar um serviço desse é primordial. Que eu acho que é o que faltou para as empresas de... Nem todos os lugares devem se adaptar. De motoboy, né? Porque eles têm hoje o poder de fazer uma educação melhor no trânsito, mas você pega aí esses courriers de entrega, eles pegam contramão, eles sobem calçada, né? Tudo para entregar mais rápido. Eu acho que faltou um pouco as companhias olharem, né, essa parte social, porque amanhã um cara desse caiu, ele perde o fruto do ganha-pão dele. Né? Agora, vocês têm algum... quem seriam, por exemplo, os concorrentes da Fará Service? Até para que as pessoas... O que seria uma concorrência para vocês? Porque o ramo de atuação de vocês ele realmente persiste na parte de sustentabilidade, da mobilidade, como tu acabaste de falar, das micromobilidades. Então, assim, impacta diretamente no dia a dia da população, de certa forma. Mas, para que fique mais claro, quem poderia estar competindo com vocês? A gente tem uma filosofia diferente. A minha missão pessoal e a da Fará é inspirar outras empresas, outras pessoas a fazerem o que a gente faz. Entendi. Então a gente acaba até, inclusive, ensinando quem quer ser nosso concorrente, independente se ele vai disputar a mesma verba. Né? A gente tem poucos concorrentes diretos. Hoje, na questão de parques, né, como a gente administra o Parque Estadual Serra do Conduru na Bahia, que é a maior biodiversidade do mundo, né? A gente tem 456 espécies de árvores diferentes por hectare. O segundo lugar é na Ásia, ou na Indonésia, com 400 e pouquinho, não chega ao número de riqueza que a gente tem aqui nesse nosso país. Na Amazônia, então, nem se fala. Na Amazônia nem se fala. E trabalhar com verde deve ser ótimo. É uma delícia, né? O Parque Trianon em São Paulo, a ciclovia da Marginal de Pinheiros, o Parque Bruno Coll. A gente tem aí uns 8 equipamentos já de parque. Nesses a gente agora tem 11 concorrentes, que a gente acabou de formar uma associação para cuidar de como gerir isso, né? Então a gente acaba... quando tem concorrente, a gente tenta, né, brigar pelo negócio, né, pela formatação do negócio como um todo, e não brigar entre nós, porque isso aqui sempre vai acontecer. Né? Você diminui o preço, a gente não sabe qual é a necessidade. Eu me lembro quando eu fiz faculdade, e num dos trabalhos que o professor deu, todos iam ter uma fábrica de pregos. E aí a precificação do prego, por quanto mais você vendesse, era o que ia ser a nota. Nós juntamos, fizemos um cartelzinho e falou assim, ó, você precisa tirar 2, então põe o preço a R$1,20 e eu vou pôr a R$1,10, que eu preciso de 3, eu tenho 7. O outro precisa de 5, ele põe R$1,09 e todo mundo passa adiante. Só que a gente esqueceu, lá nem estava falando de dinheiro, não era uma questão de dinheiro, era uma questão de dinheiro. Onde foi a falha? A gente esqueceu o seguinte, o cara que estuda não quer tirar nota baixa.
Ele não quer tirar 2, ele quer tirar 10. E na vida real também. O cara, às vezes, você está com um problema, você quer capitalizar ao máximo, o outro está passando por um aperto, precisa fazer um preço diferente. Bom, quase todo mundo repetiu, né? Porque ninguém cumpriu o acordo de preço, porque eu quero tirar uma nota grande, eu não quero tirar uma nota ruim porque você não estudou ao longo do ano, né? E eu acho que no mercado é isso, né? A gente vai lutar pelo mercado, mas não de chegar e falar, todo mundo vai fazer o mesmo preço, porque isso primeiro é errado. É uma união de força, mas cada um tem uma filosofia ali, algo e tem a sua seguir. necessidade, você está com Tem uma exposição de caixa, você tem a sua... Então, é muito complexo. A gente tem realmente muito poucos, infelizmente, muito poucos concorrentes, né? Mas a gente sempre está tentando inspirar, porque não dá para estar numa cidade toda e não dá para estar no Brasil todo, né? É muito difícil, cada um tem cada peculiaridade. Agora, o grande desafio para o nosso negócio é a resiliência. Não é uma coisa fácil, é uma coisa custosa, né? E jardim sempre é o último a olhar. Quando eu falo jardim, é o final da obra. Então você comprou uma casa, o que você faz primeiro? Né? Você reforma a casa, depois você faz o piso, você depois decora a casa e por último você vai fazendo o jardim. E quando você chega no jardim, sempre está faltando dinheiro. Isso na vida, né, deste nosso negócio é a mesma coisa. O cara tem um prédio e ele divide a área comum em 20, 30 apartamentos. Então o custo que ele gasta na zeladoria é muito baixo. Quando você vem para cuidar de uma praça, para cuidar de uma coisa, o custo é muito alto. Então as pessoas têm uma resistência nesse valor. E aí é onde o cara tem que ter muita persistência, como tem uma planta, né, para ele passar essa barreira. Mas eu garanto que o negócio é vencedor. Não só porque as pessoas buscam só riqueza, né, quando monta negócio. E o que é riqueza, que é o que eu sempre falo? Né? O que a Fará tenta... A nossa metodologia, né, todo mundo fala dos 3 R's, reciclagem, reuso, né, mas para que você faça isso é coisa. Né? Você tem que ter o que a gente chama dos 3 A's. Amizade, alegria e amor. Então é isso que a gente implementa. Se a gente não tiver esses 3 itens no que a gente fizer na vida, o que adianta você pegar um canudo aqui e jogar e vai matar uma tartaruga no meio do oceano se você... está preocupado que você não tem amor pela tartaruga, não tem amor pelo seu próximo, não tem a consciência. Então, a gente gera esses espaços trazendo felicidades. A proposta da Fará é fazer cidades felizes. E a Smart City, que é a tecnologia, ela é um dos itens. E quando a gente fala de riqueza, é uma riqueza coletiva. O dinheiro, ele é um dos itens, mas às vezes não é o principal. Aliás, para mim, para minha vida, nunca foi o principal. Né? Então, o que adianta você ter dinheiro e ter que andar de carro blindado? O que adianta você ter dinheiro e ter que cercar uma praça? O que adianta você ter dinheiro e você ter que viajar para fora porque você não encontra nada no seu ambiente, né, de segurança? O que adianta você tá com dinheiro e o seu colega que você não conhece, o seu irmão, né, tá passando dificuldades. Ou não ter saúde, que é o principal. Ou não tem saúde. Né? Então, o riqueza tem que ser outra coisa. Né? A Fará não é uma empresa capitalista. A Fará é uma empresa humanista. A gente foca nas pessoas, não somos ONG, e obviamente a gente busca também o lucro como eficiência para manter o negócio, mas não é o lucro a qualquer custo. A gente tem várias áreas que a gente não ganha dinheiro, e que outras áreas que ganham, ela suporta aquilo, porque a gente entende que a riqueza é a gente contribuir com isso e transformar o nosso país num país melhor. Eu não gosto de quando a gente viaja e fala, puxa, como o Brasil podia ser assim. A gente tem que fazer aqui. Né? Valorizar o que é nosso. Valorizar o que é nosso. O nosso país é incrível, as pessoas são incríveis. E como eu te falei lá naquela hora, por que eu nunca peguei um currículo? Uma pessoa que trabalha a 1 hora do emprego, com o trânsito que ele pega, e ele chega no emprego 1 hora antes, ou 15 minutos antes, ele é a melhor logística que tem. Um cara que constrói dentro de uma favela é o melhor arquiteto e engenheiro que eu conheço, sem nunca ter estudado.